Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Né, você foi e continua sendo meu professor eternamente, continuo aprendendo, né, com você todos os dias. E parabenizo também por essa atitude, né, de trazer esse papo de gestão para dentro da universidade, que isso é uma coisa muito boa e que os alunos, na verdade, eles vão perceber isso depois que eles se formarem, né, professor? Depois que eles forem abrir o escritório, eles vão entender o quanto, de fato, essa discussão, esse bate-papo é valioso, né, dentro da academia, né? E, então, assim, vocês me chamaram para apresentar uma ferramenta, né, de gestão para arquitetos. Legal, Danilo, que você ligou a câmera aí, porque eu não conheço vocês, a gente fica aqui de longe, né? É ruim a gente conversar sem ver o rosto, né? Obrigada. E assim, o que acontece, gente? Eu vou introduzir um pouquinho, já falei com vocês sobre gestão, né? Com a professora Mari, né? Há um tempo atrás. E hoje nós vamos falar sobre essa ferramenta que a gente criou, né, para ajudar os arquitetos naquela gestão que a gente conversou daquela vez, né? O que acontece? Antes de fazer a faculdade de arquitetura, me formei aí pela UEM também, né? Eu estudei processamento de dados, tá? Não cheguei a me formar, mas faltou assim um ano para eu me formar em processamento de dados. O que me ajudou a ter também um pensamento mais lógico, né, nessa área da tecnologia. E quando eu abri o escritório, eu senti muita dificuldade. Tá bom o som, gente? Parece que eu estou escutando. Da minha parte, sim, tem que ver com o pessoal aí, moçada. Tá dando retorno. Desliga o micro. É o meu, né? Não é o microfone. Não é o microcomputador. Oi, vamos fazer um teste. Isso, eu estava escutando um ruído. Então, o que acontece? Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar num escritório de arquitetura, né? Comecei como estagiária, fui contratada, fui para gerente, enfim. E ali eu desenvolvia o que a faculdade ensinou a gente a fazer, né? O que a faculdade nos capacitou, que é projetar, coordenar construções, desenhar, organizar as edificações, espaços externos e internos, né? A gente já também aprende urbanismo, enfim. Então, a faculdade, ela nos capacita tecnicamente para a profissão, mas ela não capacita a gente, e não é o papel do curso de arquitetura, a princípio, pelo menos eu acredito que não, ensinar a gente a administração de uma empresa, porque normalmente isso fica a cargos de cursos, né, como administração de empresas, né? Então, ok, a gente sai da universidade com essa capacitação técnica para desenvolver nosso trabalho de arquiteto. Mas quando a gente decide abrir um escritório de arquitetura, a gente não tem esse conhecimento de administração de empresas. E é extremamente importante a gente começar a ter esse contato já desde agora. Por isso, parabenizo o professor por esse bate-papo. Tudo que a gente aprendeu aqui foi assim, errando, caindo, sabe? Foi suando a camisa mesmo, né? Eu achava que eu ia me formar e que eu ia fazer especialização em paisagismo, especialização em áreas de desenho, de iluminação, enfim. E enquanto eu trabalhei, que eu era funcionária de um escritório, que eu tinha um chefe que administrava, então funcionou muito bem o meu conhecimento técnico de arquiteta, né? Porque eu tinha condições de oferecer o que ele precisava. Porém, quando eu decidi romper com o emprego, né, e abrir o meu próprio escritório, aí começaram as dificuldades. E eu vou confessar para vocês que eu cheguei assim, a quase desistir da profissão, tá? E só fazendo um adendo, eu nasci arquiteta. Eu nasci, sabe, lá na barriga da minha mãe eu já era arquiteta, fazia maquete, brincava, sabe? Enquanto os meus amigos brincavam de boneca, eu fazia maquete real com galinhas de árvore e ficava desenhando plantas. Então, assim, todo mundo, meus amigos, meus colegas sempre falavam isso de mim, né? Falavam assim, nossa, Denise, você nasceu arquiteta, você nasceu para isso. E mesmo assim, quando eu abri meu escritório, eu quase desisti, sabe? E eu fiz terapia, fui para psicólogo, porque a gente se depara com uma realidade bem diferente
daquela que a gente aprendeu. Não é que daquela que a gente aprendeu, é daquela que a gente sonhou, né? Porque a gente aprendeu certo, mas a gente sonha que a gente vai. A gente fica, né, estudando os grandes arquitetos, Paulo Mendes da Rocha, e a gente sai com esse vigor, com essa vontade, essa poesia, e aí entra o primeiro cliente no seu escritório e você não sabe cobrar. Aí você começa a se deparar com questões que você nunca estudou, né? Então, como que eu cobro para um projeto, né? O que de fato eu vendo? O que o arquiteto vende, né? Como que eu organizo esse escritório? Como que eu vou ter rentabilidade, lucratividade? Que tipo de indicador eu preciso medir? Né? Porque quando a gente abre o escritório de arquitetura, a gente deixa de ser um pouco arquiteto, tá? Coloca uma aspas, para ser um administrador, um empreendedor, né? Então, a gente passa muita parte do nosso tempo planejando, né? Eu não sabia o que era um planejamento estratégico, eu não sabia como fazer isso, eu não sabia como fazer uma análise SWOT, uma análise de mercado, uma análise de concorrência. Eu só conseguia fazer o seguinte, eu abri o escritório e falei, tá, e agora, quanto eu cobro? É R$10 ou é R$10.000? Entende? Eu não sei como está hoje, se vocês já têm essa noção. Na minha época, eu não tive. E o que eu me deparei? Eu me deparei com um mercado de trabalho diferente do que a gente tem hoje, tá? Que hoje a gente compartilha informação, certo? Hoje a gente se abraça, o mundo é compartilhado, a gente busca esse calor humano, a gente se ama, a gente se ajuda, não é verdade? O mundo tá assim. Mas na época que eu me formei, não, né? Eu me formei em 2007. E lá na época que eu me formei, existia um olhar de concorrência, sabe? Para todo mundo que eu olhava no mercado, é meu concorrente, olha lá, recém-formada lá, fazendo concorrência comigo. E a gente não obtinha muita ajuda, sabe? Assim, quanto que eu vou cobrar? Então, esse foi o primeiro porém, tá? Então, essa introdução é para vocês entenderem o porquê da ferramenta, a importância dela, o porquê que a gente criou essa ferramenta, o quanto ela, de fato, impacta e ajuda os arquitetos. Então, é uma ferramenta desenvolvida de arquitetos para arquitetos. Então, o que acontece? A gente começa a trabalhar, certo? Você pega um projeto, você cobra lá o valor de mercado, porque daí, aí você começa a perguntar, quanto que se cobra? Alguém fala assim, é X reais o metro quadrado, X reais o metro quadrado. E você vai na mesma linha, né? Eu não sei trabalhar, eu não sei ter um escritório, então o pessoal está cobrando por metro quadrado, está fazendo assim, eu vou imitar. Mais ou menos assim. Só que não faz sentido nenhum você cobrar por metro quadrado, né? Só que a gente demora para descobrir isso. Então, primeiro a gente faz isso e aí a gente erra, aí a gente passa... Eu passei 3 anos sem uma remuneração adequada, certo? E trabalhando que nem doido, então aquela variação de noite que a gente tem aí na faculdade, eu continuei depois que eu abri meu escritório e eu falava assim, não é possível que essa profissão não é rentável. Eu nasci arquiteta, eu não posso abandonar esse trem. Isso aqui tem que dar lucro, isso aqui tem que funcionar, eu tenho que ser feliz aqui dentro. O que eu posso fazer? Então, assim, a gente vai para eventos, a gente encontra os arquitetos, e os arquitetos sempre reclamando do mercado, reclamando assim, as pessoas da cidade não valorizam, não querem pagar o preço, ou o meu cliente não faz o que eu falo, não respeita o que eu ensino. A gente escuta muito um comparativo com o médico. Eu vou no médico, o médico me fala para tomar um antidepressivo, eu vou lá e tomo. Agora, se o arquiteto fala para eu pintar a parede de azul, não, eu não gosto de azul, eu não vou pintar de azul, não é? E a gente escuta muito essa reclamação dos arquitetos. Então, eu sempre fui muito questionadora, muito, assim, sempre fui a gente refletir sobre as coisas. E fui para terapia, certo? E falei, não é possível que o mercado é assim e pronto. Não é possível, né? Eu não vou abandonar essa profissão, eu tenho que descobrir uma forma de trabalhar nela que me traga essa alegria, essa satisfação e que seja rentável, né? E aí, gente, o que acontece? Então, o primeiro ponto é esse ponto de compartilhar o conhecimento que eu não tive na época, ninguém para fazer isso comigo, sabe? E as pessoas estão falando assim para mim, nossa, por que vocês do Arquitetura Cubo estão abrindo o escritório de vocês, estão contando tudo que vocês sabem, vocês estão criando uma concorrência? Na verdade, não. Na verdade, a gente tem um ideal, certo? Que é uma classe unida de profissionais, certo? Em que, se eu tiver uma concorrência que sabe cobrar o preço certo, que sabe administrar o escritório da forma correta, que está trabalhando feliz, ela é minha parceira,
ela não é minha concorrência. Essa história de que o mercado está saturado é balela, gente. Para o profissional que é acima da média, não existe história de mercado saturado, tá? Existem as pessoas que ficam lá no passado, ultrapassadas, ou que não fazem a coisa como ela tem que ser, né? Se você for um profissional como você deve ser, né, que gera valor para o teu cliente, você não vai ficar sem trabalho porque você ajudou o teu concorrente, tá? E eu falo isso porque hoje, aqui no escritório, a gente tem um nicho de mercado que a gente trabalha, que é o residencial e o corporativo. Então, por exemplo, chega um projeto de clínica médica, clínica de odonto, eu não faço, eu indico outro arquiteto. Chega um projeto de restaurante, eu não faço, eu indico outro arquiteto. E eu acabo indicando vocês, a gente acaba fazendo networking e acaba passando. Se alguém me procurar para fazer um prédio, eu indicar o professor José Carlos para fazer o prédio, porque eu não faço prédio, né? Eu só faço de prédio, eu só faço área de interiores e área externa de área comum. Que, inclusive, né, professor, eu tive essa oportunidade de trabalhar junto com um senhor aí, que foi assim, nossa, para mim foi uma coisa incrível, né? Ter essa oportunidade de trabalhar com um professor e aprender, sabe, mais ainda na prática. Então é isso, gente, a gente se ajuda. Para nós também foi muito bom, Denise. Ai, que bom, que medo, né, de trazer o assunto aqui à tona. Mas assim, então é isso, gente. O Arquitesk, tá? O nome da ferramenta se chama Arquitesk. Nós criamos essa ferramenta para facilitar a nossa vida quanto gestores, quanto donos de escritórios de arquitetura, tá? Tem coisas dentro de uma empresa que vocês precisam administrar. Uma coisa que é preciso ter em mente, a partir do momento que você decide, porque você tem muitas opções. Você pode ir partir só para a área acadêmica, você pode trabalhar num cargo público, a gente tem infinitas possibilidades dentro da arquitetura, tá? E nosso papo aqui é sobre quem pensa em abrir escritório, tá? Quem pensa em ter uma empresa, tá? Então, se você decide para esse lado de abrir uma empresa, você precisa saber e entender de gestão de qualidade, gestão de risco, gestão de prazo, gestão de escopo, gestão de pessoas, principalmente. 90% do nosso tempo no escritório de arquitetura é gerindo pessoas, tá? Você vai gerir a tua equipe, o teu time, tanto de arquitetos quanto de estagiários, você vai gerir a equipe de obra, você vai gerir os teus fornecedores. Ah, Denise, o que eu tenho a ver com o meu fornecedor? Se você não conseguir fazer com que esse fornecedor trabalhe direito, você vai ver isso. Tudo que acontece na obra, né, professor? Lá na frente é culpa do arquiteto, sabe? E por quê? Porque o arquiteto entrou no começo, ele é o primeiro, é a representação do sonho do cliente naquele projeto. E tudo, o cliente, ele se reporta para a gente. Ai, aquele marceneiro que você me indicou deu tudo errado. Como que você me indica aquele cara? E no final você está meio que respondendo pelo erro do cara. Então você precisa também gerir o trabalho do cara, que é de outra empresa, que não tem nada a ver com você, sabe? Então é aí que tá. As pessoas abrem escritório de arquitetura e primeiro acham assim, ó. Eu tô falando as pessoas assim, porque foi assim comigo e foi assim com muitos arquitetos que eu conversei. A gente já fez curso presencial de gestão para em torno de 60 pessoas, né? 60 arquitetos que começaram, e eu conversei com um por um. E é a mesma coisa, tá? Com essas pessoas que eu conversei foi do mesmo jeito, né? A gente acha que a gente vai abrir o escritório, tá? Que a gente já sabe tudo, porque a gente estudou Paulo Mendes da Rocha, a gente estudou, né, Le Corbusier, e a gente tá, ó, fera, a gente vai conseguir convencer o cliente de que a gente sabe o que é melhor para a vida dele, né? Só que a gente não sabe nem quanto quanto vai custar o projeto que a gente está fazendo para ele, né? Então, assim, a gente sai com essa capacidade técnica de desenho, mas a gente não sai com a parte administrativa. Então, tá, ok. Primeira coisa que a nossa ferramenta faz, ela ajuda o arquiteto a cobrar pelo projeto. De que forma? Da forma correta, tá? Então, eu vou fazer uma pergunta, que é a pergunta que todo mundo me responde, né? Como a gente está online, eu já faço e mesmo respondo. Mas, olha, o que o arquiteto vende? As pessoas respondem assim, eu vendo sonhos, né? Eu vendo projeto. E aí, já começou errado, né? E eu acho que quando a gente está na faculdade, sim, a gente tem essa poesia de que eu vendo sonho. E eu acho que a gente não pode perder essa poesia, esse amor no coração, sabe? Só que esse amor a gente vai oferecer ele para o cliente
de uma outra forma, de uma forma séria, de uma forma com um compromisso com o prazo, com um compromisso com o que eu entrego, com a qualidade técnica do que eu entrego, certo? Mas não é sonho que a gente vende, tá? O sonho está na cabeça do cliente, certo? E muitas vezes esse sonho pode virar um pesadelo se você não souber né, conduzir o processo. Então, assim, não é sonho que você vende, tá? Muitas vezes o sonho do cliente é o seu próprio sonho, né? Quantas vezes entrou um cliente aqui no escritório me trazendo um correlato, assim, de um arquiteto que eu falo, nossa, meu Deus, é meu sonho, sabe? É um cliente que tenha cultura, que entenda que aquele arquiteto é aquele arquiteto e ele quer algo parecido, que você fala, nossa, é meu sonho. Então, eu não vendo sonho. O sonho do cliente, às vezes, é meu, às vezes é pesadelo, não é isso que eu estou vendendo para ele. Ah, eu vendo projeto, né? Não, eu também não vendo projeto, tá? Projeto é um meio, é uma ferramenta que você utiliza para você vender algo, certo? É a forma que você vai entregar, mas não é isso. Não é isso que você está vendendo. Quanto empresa, você tem que ter na sua mente, tá? O que você vende? O que você utiliza para você entregar o projeto, que é o seu conhecimento técnico, aquilo que vocês estão aprendendo aí na universidade, somado ao seu tempo, porque você precisa do seu tempo para você aplicar o seu conhecimento técnico e entregar para o cliente através de um projeto. Então, isso foi a principal chave, assim, que eu queria ter ouvido isso quando eu me formei, sabe? Eu queria que tivesse alguém que ensinasse gestão e falasse assim, Denise, o X da questão está aí, é no tempo, tá? Muda a sua cabeça, não é projeto que você vende, não é sonho, você vende tempo, o seu tempo, tá? Nossa moeda, pessoal, é tempo, tá bom? Então, assim, se você não souber quanto tempo você leva para desenvolver as coisas, você vai patinar. Se você for na onda da galerinha aí do mercado, de cobrar por preço de mercado, por metro quadrado, você vai patinar, tá? Então, querem fazer isso? Façam, mas eu posso garantir assim, que isso aconteceu comigo e aconteceu com todos os outros arquitetos que eu conversei recém-formados, inclusive com alguns que fecharam o escritório, tá? A profissão é rentável, a profissão cara, é sensacional. Eu tenho satisfação de vida hoje, tá? Na profissão, eu posso falar que eu trabalho com felicidade, com alegria, com amor, com poesia. Eu trago essa paixão no peito, vocês também trarão, tá? Mas façam do jeito certo. Então é o seguinte: é um pé no saco, entre aspas, tá? Desculpa o palavrão, mas é a realidade, é o que a gente tem que fazer na prática. Então, o que o Arquitesc fez? O que nós fizemos? A gente tinha aqui no escritório mais ou menos de 4 a 5 ferramentas de gestão, certo? Trello, Runit, Monday, SurveyMonkey, enfim, planilha de Excel, certo? E a gente tentava fazer a gestão dessa forma. O escritório começou a crescer muito. O que acontece? Você pega o seu primeiro cliente, você não sabe cobrar, e você cobra lá X reais o metro quadrado, que é o do mercado, só que isso, por exemplo, vamos supor que você cobra lá 10 mil reais pelo projeto, né? Você pensa assim, nossa, meu custo total, meu custo fixo e variável para trabalhar é de 3 mil, eu pago 1.500 de aluguel, mais condomínio, conta. Então, assim, se eu cobrei 10 mil e eu tenho que pagar 3 mil de custo fixo, então, olha que legal, eu já cobre 3 meses. Né? O valor que eu cobrei do cliente já cobre 3 meses. Mas o cliente vai pagar vocês, gente, em 10 parcelas de R$1.000. Aí você precisa de mais 2 clientes para você cobrir teu custo, para ficar no 0 a 0, para você não ganhar nada no final do mês. Você está começando, você não tem portfólio, aí você fica inseguro. Aí você fala assim, meu Deus, como que eu vou mostrar valor para esse cliente? E acontece, eu falava assim, caramba, tem tanto arquiteto bom na cidade, tanta gente que com experiência, como é que eu vou me mostrar? Como é que eu vou me posicionar no mercado? Qual vai ser o meu diferencial? Porque desde o começo eu sabia que eu tinha que ter um diferencial. Depois, quando a gente escolhe um nicho de mercado, a gente vai aprendendo e amadurecendo, né? Então, por exemplo, tem pessoas que se formam e falam, eu vou trabalhar na área de hospitalar. Então, você já entra no mercado especialista. O que você vai fazer? Estudar tudo quanto é lei, tudo quanto é norma, RDC, enfim, e você é especialista nisso. As pessoas começam a te procurar por isso. E eu posso dizer que é um caminho mais fácil, tá? Entre aspas. Então, tá. Eu usava todas essas ferramentas para gerir. Isso depois de fazer tudo errado e de não encontrar um salário bom no final do mês, tá bom?
que eu comecei a ver? Eu estava gastando cerca de 5 mil reais com software, né? Ali, recorrente, todo mês, tá? E eu falei, não, e não serve. Por quê? Porque as ferramentas que a gente tem no mercado são genéricas, não são baseadas, não são feitas para nós, arquitetos, tá? E aí, como eu fiz processamento de dados, eu falei, tá, então eu vou criar a minha, né? Eu nasci arquiteta e eu vou morrer arquiteta, e se não tá dando para trabalhar assim, eu vou criar a minha, tá? E aí, nisso, eu comecei a fazer especialização em gestão, fiz gestão de projetos aí na UEM, especialização, fiz alguns cursos na área de gestão de pessoas, na área de gestão de tempo, qualidade, enfim. E eu entendi que o nosso trabalho, ele é parametrizável, né? Tudo que é parametrizável, tudo que obedece uma sequência, uma ordem, isso vira tecnologia, correto? A gente só não pode transformar em tecnologia aquilo que é humano, né? Aquilo que é só um ser humano pode fazer, mas aquilo que né? Que pode ser, que tem repetição, sempre ela pode vir para dentro de um software, né? Então foi isso que a gente fez, tá? A ideia do Arquitesk não era, a princípio, para a gente comercializar, era a ideia de ter uma ferramenta de gestão para o Arquitetura ao Cubo, que fosse uma ferramenta que a gente pudesse gerar mais valor para o cliente, porque o nosso objetivo sempre foi cobrar mais pelo trabalho, gerar um valor, fazer com que o cliente quisesse contratar o Arquitetura ao Cubo e não o outro. E para isso é preciso gerar valor, ter um diferencial, e a ferramenta nasceu para isso, certo? Só que assim, chega uma hora que a gente olha e fala assim, tá, caramba, mas eu tenho um negócio tão bom aqui, eu vou guardar só para mim, né? Como toda a dificuldade que eu passei lá, e o professor Francisco Peralta, aí, né, que me deu aula aí na UEM, escreveu um recadinho para mim, assim, numa prancheta que ele deu de presente para gente, que eu nunca mais vou esquecer na vida. E ele escreveu assim: Denise, todo conhecimento socialmente adquirido deve ser socialmente compartilhado. Isso nunca saiu da minha cabeça, certo? Então, o Arquitesk está aí, é uma ferramenta testada, né, aprovada já por outros arquitetos, e facilita muito. O que ele faz? O que nós fizemos? Por 5 anos, eu monitorei o tempo de todas as atividades do escritório. Então, assim, quanto tempo eu gasto para desenvolver um projeto de iluminação de um quarto de 20 metros quadrados? Quanto tempo eu gasto para desenvolver uma planta baixa de uma casa de 300 metros quadrados? E eu fui monitorando esse tempo, monitorando e gravando, gerando banco de dados, certo? No final do ano, eu fazia uma média disso daí. Então, eu ia chegando numa média de quantas horas eu gastava por desenho, certo? E o que a gente trouxe para o Arquitesk? Que é a nossa experiência, esse tempo monitorado, para que vocês saiam da faculdade, para que um recém-formado tenha um banco de dados suficiente que ele possa começar a trabalhar e que ele não fique no prejuízo, certo? E que seja justo, porque vocês vão começar a trabalhar, muitas vezes em home office, vocês não, ou uma empresa pequena, é um arquiteto só, né? Não está pagando imposto, não tem um CNPJ ainda, apesar de que é o que é recomendado fazer, né? Mas o teu custo quando você abre o escritório recém-formado não é o mesmo do meu, que tenho 12 arquitetos na equipe, que tenho um escritório aqui na frente do bosque, na rua, pago um aluguel, tal, pago um monte de imposto, já não me enquadro no simples, entendeu? Então, é diferente os custos, correto? E aí o Arquitesk ele vem para trazer uma forma de você cobrar justa, porque se você sai do mercado e vai lá na tabelinha do CAL, tá? Aí você vai falar assim, Denise, que blá, 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 é só ir lá no CAL, que o CAL já ensina como que eu cobro. Experimenta fazer isso para vocês verem. Eu tentei, várias pessoas da minha volta tentaram. Por quê? Porque é genérico, não é para você especificamente, certo? Não está considerando o teu custo, a tua experiência. Quando a gente se forma, a gente não tem portfólio, a gente sabe que no comecinho a gente não vai se formar e sair ganhando, né? Ah, eu já vou sair da faculdade ganhando 40 mil reais por mês, tá ótimo. A gente sabe que não é assim, né? A gente tem que plantar sementinha, né? Então, vamos lá, vou mostrar a ferramenta. Professor, só um detalhe, quanto tempo a gente tem? Como é que é? Quanto tempo a gente tem? A nossa aula é até às 5. O pessoal me corrige se eu estiver errado aí. Certo, eu vou mostrar. Atenção, o chat. Atenção, chat. Publiquem lá qual o horário da nossa aula. Eu tenho quase certeza que é até às 5, tá? Sim.
A gente sempre acaba um pouquinho antes, você conhece a gente, né, Denise? A gente é bem mais objetivo. Tá, aqui também... Fica à vontade, tá? Tá. Fica à vontade. Eu vou mostrar a ferramenta de uma forma mais reduzida, tá? Ela faz muito mais do que eu vou apresentar, mas eu acho que, sim, eu vou apresentar o que é suficiente no momento, tá? Porque vai ter o momento certo de vocês conhecerem a ferramenta melhor e a hora que vocês vão sentir essa necessidade, né? Conforme vocês se formarem, forem abrindo o escritório. A gente já tem alguns estudantes que usam, tá? A ferramenta, usam para planejamento pessoal, que também é possível, né? Mas, no geral, ela foi desenvolvida para a administração, para a gestão dos projetos dentro do escritório. Então, eu vou espelhar minha tela e vocês vão me dizer aí se estão enxergando bem. Todo mundo enxergando? Sim. Ok. Então, é o seguinte, pessoal. Se precisarem falar comigo, me chamem no microfone que eu não estou vendo vocês, só estou vendo a tela, tá? Estou com o computador só aqui. Então, esse é o nome da ferramenta, tá? Chama ArcTask, certo? E é o seguinte, quando você entra aqui, ó, você clica aqui para fazer um login, então ela é online, você precisa de internet para fazê-la funcionar. Então, quando você entra aqui, você vai colocar o teu e-mail, a tua senha, e você já vai entrar na ferramenta. Quando você entra, você se depara com essa visão aqui, certo? Onde você já tem um painel de controle geral da sua empresa, né? E tem um menu lateral esquerdo aqui, ó. Então, nesse painel de controle geral, você já tem algumas informações. Por exemplo, ó, quantos orçamentos eu perdi, tá? Orçamentos assim, ó, você fez um orçamento e mais 3 concorrentes seu também entraram na concorrência e o cliente fechou com outro arquiteto. Por que a gente monitora isso? Porque é importante você entender o movimento do teu cliente, se você está acertando ou não. Por exemplo, você começa a ter perder muito orçamento, você tem que parar, analisar. Então, isso é gestão. Analisar por que eu estou perdendo orçamento, né? Então, normalmente a gente faz pesquisa com esse cliente, a gente pergunta, né? Foi preço, né? Tá. Eu ter preço baixo está no meu planejamento estratégico desse ano, porque a gente sabe que quando a gente se forma, fatalmente a gente passa por isso, de cobrar um pouco mais abaixo, né? Por quê? Porque a gente está criando um portfólio e criando essa confiança do mercado em você, né? E depois o planejamento muda. Então, hoje, o Arquitetura Cubo, ele não está mais na fase do preço, né? A gente não baixa mais o preço de nada para pegar um orçamento, pelo contrário. Então, assim, aqui no escritório, hoje, a gente chega a recusar cerca de 20 projetos por mês, para vocês terem uma ideia. Por isso que eu bato na tecla de que o mercado está saturado, isso é uma mentira. Isso às vezes é uma falta de posicionamento do arquiteto no mercado, ou é uma falta de gestão mesmo, de olhar esses números e entender e corrigir o que tem que ser corrigido, tá? Então, a administração de uma empresa, ela é olhar para números constantemente. Então, a gente se forma e fala assim, vou projetar, vou viver o dia inteiro projetando. Na verdade, não. Você vai projetar uma parte do seu dia, a outra parte você vai estar aqui, ó, olhando números, né? Então, nessa tela eu já vejo aqui, tá? Eu tenho um pré-orçamento, 3 orçamentos nesse momento, 4 em negociação, tá? Eu tenho ali um gráfico que me mostra quantos orçamentos eu tive ganho num período de tempo. Eu tenho ali esse login que eu peguei para vocês, ele é hipotético, tá? Ele não representa a realidade aqui do escritório. Mas, olha, nesse caso aqui, a gente tem ali embaixo, tá vendo? Ó, 7 projetos em andamento, 4 concluídos, 2 atrasados, num total de 15 projetos na empresa. Para vocês terem uma ideia, aqui no Arquitetura Cubo hoje, nós temos 79 projetos ao mesmo tempo, uma equipe de 12 arquitetos, mais a Franciele, estagiária, que está aí, acredito eu, né, assistindo. Ou se não tiver, depois vai levar uma bronca, hein, Fran? Ó, vamos lá. O que a gente faz aqui, ó? Ai, eu já escutei, ó. O que a gente faz aqui, pessoal? O que o ArcTask fornece para vocês, em resumo? Que é o principal, tá? Modelo de projeto, tipo de projeto, tá? Você vai configurar, você vai gerenciar a empresa, você vai configurar os usuários, os seus fornecedores, seus clientes, etc. Então, financeiro, entrada, saída, extrato, contas a pagar, receber, tudo isso ele faz. Mas qual que é o ponto central foi feito para nós, tá? Tipos de projeto e modelos de projeto. Então, o ArcTask ele já vem com isso pronto.
tá? Para quem justamente é recém-formado e não tem experiência, tá? Então, ele vem aqui, ó. Aqui você vai criar o seu modelo. Então, ele já vem, por exemplo, ele vem com 3 modelos, tá? Aqui eu tenho para mostrar, ó, modelo arquitetônico residencial, interiores residencial, reforma residencial, arquitetônico comercial, e você pode criar o seu tipo de projeto a qualquer momento, por exemplo, paisagismo corporativo, e coloca aqui, ele é do tipo paisagismo e adiciona todas as tarefas que vai ter. Então, a qualquer momento você cria o que você quiser. E você também pode clonar. Então, assim, o Arquitetura ao Cubo trabalha dessa forma, tá? Com esse tipo arquitetônico residencial que englobam essas tarefas aqui, certo? Ah, Denise, mas eu trabalho diferente, eu tenho uma etapa a mais, eu tenho uma etapa a menos, eu não chamo de planta layout, eu chamo de planta baixa. Aí você só vai editar, gente. Então, você pega o nosso modelo, então o Arquitesk ele é para você pegar o nosso modelo e editar de acordo com o que você acha melhor. Então, eu substituo aqui planta layout por planta baixa, por exemplo, é só uma nomenclatura, correto? Então, ó, você cadastra primeiro os tipos, né? Simples aqui, o tipo do projeto que você desenvolve na empresa, e depois você vem para os modelos. Então, nesse modelo, ele já vai vir com as tarefas. O que acontece? Todo projeto, ele tem uma sequência de tarefas, de processos. Então, você começa fazendo um briefing com o cliente, primeiro, na verdade, antes disso, né, você tem uma reunião com o cliente para saber o que ele quer, aí você faz o orçamento, se ele fechar o contrato, você faz um contrato, depois desse contrato tem que ter uma outra etapa, e a gente chama isso de mapeamento de processos, que isso é uma outra coisa que a gente ensina os arquitetos também no curso, que eu acho importantíssimo saber para abrir um escritório de arquitetura. E aí você recebe lá seu comprovante de pagamento, etc., e vamos dizer, dá o play no projeto. Então você vai fazer ali a digitalizar, a medição, o levantamento físico, ou receber um levantamento topográfico, você vai fazer a digitalização disso, e aí, na sequência, que você vai começar, de fato, desenvolver o projeto. Você vai fazer a planta baixa, como você trabalha, por exemplo, tem arquiteto que faz essa planta baixa primeiro, depois fachada, tem arquiteto que já concebe tudo junto, cada um vai encontrar o seu jeito de fazer, tá? A importância de monitorar o tempo porque aqui na Arquitetura ao Cubo, para mim, era inconcebível eu fazer uma planta sem conceber a fachada junto. Eu saí da faculdade assim, achando isso impossível, certo? Só que a gente percebe que a gente está trabalhando com um cliente que às vezes tem dúvida, e aí eu comecei a monitorar o tempo de se fazer isso e o tempo que eu demorava depois fazendo a alteração que o cliente pedia. Então, eu percebi que eu demorava lá, sei lá, 20 horas para fazer o projeto e 80 alterando. Então, eu comecei a tentar descobrir por que ele alterava. E aí eu descobri que seria interessante eu incluir no meu processo uma etapa anterior, que é essa validação da planta layout, antes de ir para o 3D, certo? Isso administrativamente falando, pessoal, cada um tem o seu jeito, e de repente você tem o seu jeito de trabalhar, e para você não vai fazer sentido separar essas etapas. Aí o que você vai fazer? Você vai retirar aqui, ó, clica no xizinho, retirou a etapa de planta baixa, vai ficar só uma etapa chamada criação, ok? Eu gosto de monitorar o tempo de tudo. Então, eu pego a criação e eu esmiuço ela, certo? Sabe aquela história de que eu tenho que emagrecer 20 quilos em um ano, né? E é muito mais fácil você emagrecer X quilos por mês do que você pensar naquela quantidade toda de quilos por ano. Ou quantas gramas por semana. Entende? Então, fica mais fácil você acompanhar os números do seu escritório dessa forma, tá? Então, ok. Então, aqui, ó, o Arquitesk já vem com esses modelos prontos, tá? Esse modelo é o modelo Arquitetura ao Cubo. Você edita conforme você quer, você muda a ordem das coisas, você deixa na ordem que as tarefas vão acontecer, e aqui já tem a quantidade de horas. Essas horas, pessoal, elas estão baseadas mais ou menos, tá? Numa casa, para vocês terem uma ideia da complexidade, uma casa de 50, 60 metros quadrados, ou um apartamento, né, de 50, 60 metros quadrados, uma complexidade baixa, tá? Então, se você for fazer uma casa de 500 metros quadrados, você pega essa quantidade de horas aqui e multiplica, tá?
faz a regrinha de 3 aí e multiplica as horas que vai dar certo, tá? Por quê? Ah, Denise, mas eu vou usar, então, as horas do arquiteto ao cubo, sendo que o arquiteto ao cubo tem 12, arquiteto tem um custo altíssimo e eu estou no home office. Então, o que a gente fez, pessoal? Aqui, quando você entra no Arquitesk, você configura, tá? Aqui, ó, qual é o valor da sua hora de trabalho, entendeu? E o Arquitesk vai usar essa hora aqui como parâmetro para calcular o orçamento para o cliente. Então, assim, ó, o que é a hora de trabalho do escritório, do seu escritório? Mesmo que você seja uma pessoa sozinha trabalhando em home office, tá? É o seu custo. Então, o quanto você gasta de energia para você trabalhar, o quanto você paga de pilotagem, o quanto você investe, seu custo variável também, que são os seus investimentos. Ah, é um computador, é uma iluminação, uma cadeira, uma mesa, certo? Você vai fazer uma média disso no ano. Ah, mas eu não trabalhei um ano, eu não tenho uma média. Então, você pega no primeiro mês, certo? O custo que você teve variável, divide por 12 e considera isso uma média. Não é perfeito, mas é melhor feito do que perfeito, entendeu? Melhor você ter um pouco de dado ali e depois você, com o tempo, vai ajustando. E o valor da hora da sua hora de trabalho é o seguinte: quantas horas úteis produtivas você tem no mês? Você trabalha no mês. Ah, então a gente já coloca aqui, olha, turno, eu trabalho das 8 ao meio-dia, depois, por exemplo, das 14 até as 18, né? Sei lá. Ou, para simplificar, eu trabalho 8 horas por dia e 5 vezes na semana, de segunda a sexta, por 4 semanas, né? Para dar os 30 dias. Então, eu tenho 160 horas úteis na minha semana. Aí você vai somar, então, todo o seu custo fixo variável, certo? E nesse custo fixo já vai estar incluso o valor do seu salário. Ah, mas eu não tenho salário. Mas aí que tá. Quanto você quer ganhar? Ah, Denise, eu quero começar ganhando R$1.000 por mês. Então, você vai pegar 1.000, né? E vai somar junto com os seus custos, aluguel, telefone, etc e tal, e vai dividir por 160, que é a sua hora produtiva. E você vai chegar no valor de hora do seu escritório, ok? Pessoal, tudo isso depois tem tutorial, tem bastante material assim para ajudar quando gera dúvidas, se quando precisarem, tá? Só acessar, a gente tem canal no YouTube, a gente tem Instagram, a gente também está aberto no WhatsApp para conversar, tá? Então, até aqui, tá entendido como que a gente faz? Ó, assim. Então tá. Então vamos supor que o seu escritório é você e mais 2 sócios. Você não é sozinho, né? Então, ou é você mais um sócio e um estagiário, né? Então aqui, ó, você configura o usuário e no usuário, ó, você configura a hora de trabalho dele, tá? O cálculo é da mesma forma. Você vai pegar o salário que ele vai ter, certo? Ah, meu estagiário vai ganhar, por exemplo, R$700. Então, eu vou dividir, eu vou pegar o meu custo fixo, variável, né? Incluir todos os salários da empresa e dividir pelas horas úteis, tá? As horas úteis da empresa são as horas produtivas, né? Se eu tenho 3 pessoas trabalhando 8 horas por dia, então é 160 horas mês vezes 3, né? Então você vai dividir por esse valor. Então, se precisarem, a gente pode passar a formulazinha aí só para colocar a hora. Parece complicado, mas é bem simples, tá? É só o cálculo de hora. Preencher o cálculo de hora, o resto o Arquitesk faz sozinho para vocês. A importância de preencher o cálculo de horas é justamente para você cobrar de uma forma justa. Você não vai cobrar a mais ou a menos para o seu cliente. Você vai cobrar o que é justo, o que te dá lucro no final do mês, o que vai pagar suas contas. Porque eu recebi uma carta de um arquiteto e que eu não sei se tem alguém aqui que está lá no meu Instagram que está me seguindo. Eu comentei sobre isso lá. Que ele fechou o escritório de arquitetura, ele trabalhou 3 anos e fechou. Hoje ele tem uma empresa bem sucedida de execução de obras. E aí ele escreveu para mim um texto, né? O porquê que ele fechou o escritório. E o principal motivo que ele falava era o seguinte: a falta da remuneração justa. Que é isso aí, pessoal. Vocês se formam, vocês vão cobrando por metro quadrado, porque o mercado cobra, não paga. No final as contas não fecham. Sabe, você não consegue ter uma rentabilidade. E ter uma rentabilidade é muito importante, porque para a gente não desanimar, tá? Como eu falei para vocês, mesmo sendo arquiteto, eu quase desisti, tá? Porque eu não tinha essa remuneração justa. Eu fui descobrir isso 7 anos depois, tá? Trabalhando que nem doida. Então, é isso daqui que o Arquitesk faz. Olha só,
Quando eu clico aqui na aba de orçamentos, ó, então isso aqui é orçamento que eu passo para o cliente, não é orçamento de obra, tá? Eu já tenho aqui, ó, já sei em reais, em quantidade, quantos orçamentos eu tenho. Eu tenho 3 orçamentos no valor de 70 mil reais, eu tenho 2 em negociação, que totalizam 14 mil reais. Eu já sei de onde está vindo meu cliente, ó, 7 vieram de amigos. Aqui, ó, nesse período de tempo, você filtra o tempo, tá? Quantos vieram de Instagram. Então, você já sabe aqui, ó, com esses dados aqui, aonde que você vai investir em marketing. Ah, o meu cliente, eu faço clínica, a maior parte é médico e veio do Instagram. Então, você já sabe onde encontrar esse público, para onde você vai direcionar o seu marketing, por exemplo. Você não faz investimento no escuro. Tudo tem que ser bem pensado, contabilizado, né? Tempo é dinheiro e dinheiro é o teu lucro no final do mês, que se você não investir corretamente, você vai começar a ficar desmotivado, enfim. Então, aqui, ó, eu já tenho uma média no ano, quantos orçamentos ganhos e perdidos. Por que isso me interessa? Por que eu preciso medir isso? Porque acontece muito, pessoal, assim, ó, chega o mês de janeiro, não entra, às vezes, nenhum cliente, nenhum projeto novo. Mês de fevereiro, nenhum projeto novo. O que acontece? Todo mundo viajando, foi ano novo, é férias escolares, aí vem pro carnaval, e aquele ditado de que a vida só começa depois do carnaval, a gente percebe isso na empresa, né? E aí você fica desesperado, sabe? E aí, às vezes, você vai lá e abaixa seu preço para pegar um projeto no desespero, sendo que não, às vezes as pessoas só estavam de férias. Às vezes esse movimento em janeiro é comum. Aí o que você faz? Olha os anos anteriores. No ano passado, como foi o mês de janeiro e fevereiro? Ah, foi igual. E no ano retrasado? Ah, foi igual. Quando que melhorou? Ah, em março. Em maio teve um pico. E no outro ano, como foi? Em maio também teve um pico. E você começa a perceber que existe um padrão, que existem motivos para você não se preocupar, para você não se apavorar, não se desesperar e começar a ficar apagando incêndio. E aí, o que você faz quando você cobra um valor muito baixo? Você começa a trabalhar um monte e ter que pegar volume para você conseguir pagar suas contas, para você conseguir ter rentabilidade. Aí você começa a colocar pessoas dentro da sua empresa e você não tem o dinheiro suficiente para pagar o salário que você gostaria de pagar, e aquilo vai embolando, tá? Então, o segredo está no tempo. Precisamos monitorar nosso tempo, tá? Então, nessa barra de orçamentos aqui, ó, o ArcTask, ele te ajuda a criar o orçamento, tá? Então, a gente tem 4 colunas, a gente chama isso aqui de Kanban. Então, por exemplo, eu criei aqui o cliente Lucilene, aqui, ó, está em pré-orçamento. Vou digitalizar o orçamento para ela, eu já venho aqui, ó, passo ele aqui, ó, para a fase de orçamentos, certo? O que acontece com isso aqui? Tirei da minha cabeça, gente. Tirei da minha cabeça. Cabeça livre para criar, para projetar. Como é que a gente vai projetar, fazer bons projetos, se a gente está preocupado de lembrar que me ligou 3 clientes semana passada, que eu preciso dar um retorno, que eu preciso passar na obra, que eu preciso qualquer coisa. O ArcTask, ele serve para isso, a gente aliviar a nossa mente, colocar tudo ali, certo? E ficar tranquilo. Ah, mas eu só tenho um cliente. Já começa a monitorar esse um cliente, porque desse um cliente você vai ver se você fez certo, se o segundo cliente você vai cobrar igual, se o tempo do segundo cliente foi maior ou menor que o primeiro. Entende? A gente precisa disso para a gente aprender, a gente conseguir gerenciar a empresa. Os outros softwares do mercado que não são para arquitetos, eles são muito genéricos. Então, a gente tem muita coisa, só que a gente usa muito pouco dele, certo? A gente não precisa de tudo aquilo de informação. Então, a missão do ArcTask foi simplificar isso. Menos tela, certo? Menos tela, menos configurações e mais resultado, né? Senão a gente vira criadores de tarefa. Então, isso é uma coisa que eu mais tinha raiva quando eu usava Runrunit, Monday. Eu ficava criando tarefa. E eu falei, cara, eu passo mais tempo criando tarefa do que fazendo projeto. Não, eu quero fazer projeto, eu gosto de fazer projeto. Eu não quero que a gestão me tome tanto tempo assim. Então, o ArcTask já traz as tarefas prontas, para eu não precisar criar, entende? Então, assim, gente, tudo que para mim era aquele, desculpa o palavrão, mas aquele pé no saco, eu falava, não, isso aqui não pode ser assim. Eu vim e criei a ferramenta para a gente não precisar ficar fazendo isso. Ó, vamos criar um orçamento, fazer ele como é simples? Então, tá. Nome do cliente. Então, você vem aqui e já coloca lá, tá? Por exemplo, Bruno Santos, né? CPF, data de nascimento, telefone, e-mail, prospecção, ó, você já clica, não precisa nem escrever, ó, veio do Instagram. Cadastro endereço, por que é importante cadastrar endereço? Depois, você vai precisar, para você preencher uma RT, do CEP,
né? Enfim, você quer mandar alguma coisa para o cliente, você já está tudo certinho ali, você não precisa ficar indo lá no seu banco de dados, abrir contrato, procurar onde está a informação. Não, aqui no Arquitesk está tudo simples, fácil. Você pode configurar quem vai ter acesso a essa informação também. Se é só você, gestor, se é você e seu arquiteto gerente, se é você e seu estagiário, se é só o estagiário, entendeu? Tudo isso você filtra aqui na parte de configurações. Então, ok, cadastrei meu cliente. Então, tá aqui eu esqueci de clicar em salvar. Ó, Bruno Santos, né? E cliquei aqui salvar. Então, criei esse cliente, tá? Ele já foi para o meu banco de dados. Então, vou colocar aqui, ó, residência, ou assim, ó, projeto arquitetônico. Você escreve o que você achar melhor, a sua forma de se organizar. Projeto arquitetônico, residência, sei lá, tá? Aí você coloca quem é o responsável pelo projeto. Se seu escritório for só você mesmo, ok, você vai se colocar ali. Qual etapa você está de orçamento? Então, a gente sempre começa um orçamento em pré-orçamento, tá? Que ele já vai vir para essa primeira coluna aqui, rosinha. E aí eu vou adicionar tarefas. Olha só que legal que é isso aqui. Aí eu venho aqui e coloco, então, que é um residencial modelo arquitetônico. Pronto, ó. Tudo que eu vou fazer, todos os desenhos que eu vou entregar para esse cliente, do início ao fim, estão aqui, ó. Certo? Você vem aqui, sinaliza o que você quer. Ah, eu não vou fazer esse 3D, eu não vou fazer visita à obra, nem orçamentos. E eu não fechei com o cliente também, sei lá, projeto na prefeitura, porque não tem, é só interior, sei lá, entendeu? Selecionei tudo que eu vou entregar aqui. Eu adiciono ao meu projeto. Então, ele veio para essa aba aqui. Então, assim, se eu estou me baseando numa casa de 50, 60 metros, e essa casa aqui do Bruno Santos tem 100 metros quadrados, então eu vou multiplicar essas horas. Então, ao invés de 8 na planta layout, eu vou colocar 16, porque é o dobro de tamanho, né? E vocês vêm fazendo isso com tudo, tá, pessoal? Isso aqui é a experiência do Arquitetura ao Cubo, medida por 5 anos, em média. Então, entrou e saiu gente da empresa, foram várias pessoas, a gente trabalha com fator humano, então cada um faz o projeto num tempo, tá? Cada um tem sua produtividade, e quanto mais você vai trabalhando, mais ágil você vai ficando. Então, essas horas, no decorrer do tempo, você vai ajustando a tua realidade, tá? Mas o importante é que você tem por onde começar, tá bom? Então, vamos supor, editei todas as horas aqui, eu dou em salvar aqui, ó. Eu dou salvar, ele já me diz aqui, olha só, Denise, o Arquitesk aqui, ó, baseado na hora que você cadastrou, no teu custo de hora do seu escritório, para você ter aquele salário que você colocou lá, que você quer, você precisa cobrar R$ 14.787, tá? E ele sugere que você vai usar aqui 159 horas para você começar o projeto e entregar ele, né? Por isso que é importante, quando você está adicionando tarefa, você também colocar aqui, ó, número de alteração, correção, tá? A gente coloca assim, ó, conferência, correção, alteração. Então, quantas alterações você vai ter em contrato com o seu cliente, né? A gente normalmente limita o número de alterações, porque às vezes o cliente vai pedir 20 casos diferentes para você num contrato, se você não limitar, certo? Aí, como que eu faço isso, Denise, sem que o meu cliente ache ruim? Você vai encontrar uma outra forma de gerar valor. Daí é isso também que está no nosso curso sobre gerar valor para o cliente. Como que a gente faz isso? Tudo que é negativo, tá? Tudo que o cliente vê como negativo, a gente tem que gerar uma solução para que isso se torne positivo. Eu sei que parece ridículo falar isso e parece impossível, mas não é, tá? Então, primeiro, a gente se põe na pele do cliente, a gente se imagina no lugar dele. Todo cliente que chega até você, ele chega muito estressado, porque vai sair dinheiro do bolso dele, e ele sonhou com aquilo a vida inteira, então ele tem muita expectativa, ele viu a casa do amigo, e aí a gente quer desconstruir aquela ideia da casa do amigo que está na cabeça, enfim. Então, esse projeto a gente sabe que ele tem muita coisa ali envolvida, e o cara chega até a gente estressado, porque ele quer o sonho dele, mas ele está com medo de escolher o arquiteto errado. Sabe por quê? Porque ele está comprando uma coisa que não existe. Ele está comprando uma ideia que está na sua cabeça. Um conhecimento técnico que está dentro da sua cabeça. Ele não tem certeza se você é capaz de fazer. Ele não tem certeza se você vai fazer do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta. Ele não tem certeza se você vai fazer algo que cabe dentro do bolso dele. Então, esse cara está completamente nervoso, estressado, ansioso, tá? Então, a gente tem que trabalhar com isso. E aí, a gente gera valor.
tá? Para esse cliente. E aí, eu não vou me ater a essa conversa, porque, assim, a gente passaria muito tempo falando só sobre gerar valor, formas de gerar valor para esse cliente, tá? Mas é possível fazer. Quantos metros quadrados tem essa obra? 100 metros quadrados. Então, você vem aqui e preenche lá. Aqui no desligou. Quantas horas de trabalho? O Arquitesk sugeriu 159, só que eu achei que o cliente é meio indeciso, eu acho melhor eu colocar aqui 170. E quanto eu vou cobrar? O que a gente põe aqui, pessoal? Esse valor sugerido pelo Arquitesk, ele está cobrindo o teu custo e aquele salário que você cadastrou lá na tua hora, quando você cadastrou, certo? Aqui a gente coloca um pouquinho de lucro, é aqui que a gente acrescenta o lucro. E é aqui que você, recém-formado, vai trabalhar, tá? Se você está começando agora, de repente, ou você vai abaixar um pouquinho o teu salário, ou você não vai colocar o lucro, vai cobrar só o que você deseja de salário, até você criar um portfólio. Então, aqui você pode trabalhar, só que aqui você está trabalhando dentro de um preço que é justo, certo? Quando a gente cobra o preço justo, a gente trabalha feliz e a gente valoriza o mercado, tá bom? Porque daí o cliente que vai até você, ele entende, tá? Ele entende a diferença de ir lá no professor, do porquê que ele cobra aquele valor e por que você cobra esse. Só que os dois estão cobrando preço justo, né? Não é uma coisa discrepante, do tipo, um cobra 50 mil reais e o outro cobra 2 mil reais. Eu já cansei de ver arquiteto aqui na cidade que tem know-how, que tem um escritório grande, cobrando muito pouco. Inclusive, às vezes, perdendo orçamento para nós. Por quê? Porque o cliente ficou com medo, né? Ah, chegou aqui na arquitetura Cuba, o valor do projeto era 30 mil, chegou lá no outro, era 5 mil, e ele falou, pô, como assim? Né? E aí a pessoa fica insegura, então você também não pode cobrar muito pouco, você tem que cobrar o que é justo, tá? Porque senão você perde credibilidade. Então aqui eu vou colocar um pouquinho de lucro, tá bom? Vou colocar aqui que eu vou cobrar 16 mil reais por esse projeto, tá? Você pode colocar qualquer informação sobre esse projeto, se você deseja comunicar com seu gerente, ou alguma coisa importante, do tipo assim, é importante, pessoal, por exemplo, cliente indeciso, entendeu? Por quê? Porque esse cliente, na hora que ligar para negociar, você já vai, indeciso, será que eu baixo preço ou não? Entendeu? Você sabe trabalhar com isso. Você cria a qualquer momento também checklists aqui, para que alguma pessoa pegue essa tarefa depois e faça alguma coisa com ela, enfim, tá bom? Quando eu salvo, então, aqui, ele vai vir automaticamente, para essa área aqui de pré-orçamento. Apareceu aqui Bruno Santos, tá? Temos rótulos, pessoal, para organizar. Quem gosta de organização, tá aqui, Criei aqui etiquetas, chamada por prioridade, alta, média, baixa. Você pode criar isso como corporativo, comercial, residencial, ou você pode criar como sendo prédios, casas, clínicas, entendeu? Assim, você pode colocar também se é arquitetônico ou interior, você cria o rótulo da forma que fizer sentido para vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui a prioridade desse Bruno Santos, que é uma prioridade baixa, por exemplo, ok, tá? Vou digitalizar esse orçamento lá no Word, no Canva, no PowerPoint, coloco aqui que ele entra na minha lista de orçamentos para eu fazer, né? Então, eu vou pegar esse valor que o Arquitesk me sugeriu, já com o lucro que eu coloquei, e vou escrever o escopo, tá? Lembrando que aqui você tem escopo, gente, olha só, tudo que você vai fazer aqui, o que vai envolver o teu projeto? Olha, cliente, eu vou te entregar, você pega só o que interessa para o cliente. Eu vou te entregar a planta baixa, eu vou te entregar a criação da fachada, eu vou te entregar o projeto de prefeitura, o projeto executivo, vou fazer toda a conferência, a compatibilização, tá? Você não vai colocar ali para o cliente a reunião, essas coisas, mas isso você precisa saber quanto tempo você leva para isso também, tá? Tem que entrar no teu custo. Então, digitalizei, já tenho o escopo e tudo, mando para o cliente, isso vem para a aba de negociação. Então, a qualquer momento, eu trago isso aqui daqui para cá, de lá para cá. Né? O cliente desistiu porque a mãe está com Covid, sei lá, vem para o stand-by, você não exclui o cliente, fica ali, para daqui 15 dias, você entra, inclusive, aqui no cliente e diz assim, mãe está com Covid, entrar em contato dia tal, entendeu? Então, você tira da cabeça, você não fica pensando assim, nossa, daqui 15 dias eu tenho que entrar em contato com o cliente para tentar fazer um fechamento dessa venda. Então, vamos dizer assim, criei o Bruno Santos, tá bom? A nossa casa aqui de 100 metros quadrados.
e o Bruno Santos fechou o contrato comigo. Se ele não fechou, clica em perdido. Ele vem e fica no meu banco de dados aqui, ó. Ganhei esse cliente, ele entrou, ele me contratou, clica em ganho, ele já vira um projeto automaticamente dentro do meu escritório. Ele pede aqui para você colocar uma data final de entrega. É essa data que ele usa para dizer se o projeto está atrasado ou não, tá bom? Ok, salve. Olha só. Ele já veio aqui, ó, projetos em andamento. Nada mais é, ó, que essa parte aqui, ó, projetos, meus projetos, certo? Então, o Bruno Santos já virou um cliente dentro do meu escritório. Nessa aba de clientes, ó, eu não estou mais na aba de orçamento, eu estou na aba de clientes. Então, eu tenho aqui, ó, o que foi criado, que está em andamento e finalizado. Eu posso visualizar quais são os projetos que eu estou atribuído, clicando aqui em meu itens ou não. Posso colocar uma etiqueta para esse Bruno, porque agora ele virou um cliente, ele não tem mais uma prioridade alta, média ou baixa de orçamento, correto? Então, eu tenho aqui, eu quero colocar, por exemplo, que ele é um residencial, tá? Eu quero marcar como residencial. Por que isso é importante, pessoal? Olha, quantos clientes você tem nesse momento que é residencial? Quantos que é comercial? Quantos corporativo? Quanto de lucro cada um deu? Qual que é o projeto mais lucrativo para o meu escritório? Coincide com o que eu mais gosto de fazer ou não? Entende? Então, você começa a ter dados para você gerir sua empresa. Então, ó, se eu quero olhar quantos eu tenho residencial, eu clico aqui, ó, residencial, ó, só aparecem projetos residenciais, que são os amarelinhos, ó. Eu tenho 2 criados, quer dizer que eu não comecei ainda, estou para começar. Tenho 2 em andamento e 2 finalizados, tá bom? Nesse momento, tá? Enquanto eu não dou baixa no finalizado, que ele não vem aqui, ó, para arquivados, ele entra aqui como um projeto finalizado. Você decide quanto tempo você quer ver ele como finalizado, 30 dias, 3 meses, 6 meses, tá bom? Então, aqui a qualquer momento você filtra a informação que você quer. Isso também te ajuda na parte de marketing de um projeto, tá bom? Quando eu entro aqui, ó, então, deixa eu simplificar um pouco. Então, beleza, nós temos aqui, ó, todos os projetos da empresa. Ah, Denise, eu tenho só 2 clientes, não preciso de tudo isso. O meu conselho é, comecem assim que se formarem, já comece a trabalhar na plataforma. Por quê? Porque você vai começar organizado e crescer organizado. Vai por mim, a gente começa a projetar e a hora que começa a aparecer o cliente, falta tempo para essas coisas, tá? E aí você já está organizado, já está familiarizado com a ferramenta. A gente vê muito arquitetos assim, desesperados, falando assim, nossa, eu estou com 8 clientes, não estou dando conta e não tenho tempo de fazer uma implantação disso no meu sistema. Sabendo que o sistema vai gerar tempo livre para ele projetar, entende? Então, façam isso desde o começo, tá? Quem quiser já começar a utilizar ele como gestor pessoal, você vai criar as tarefas uma por uma, vou mostrar como faz, e você pode criar aqui tarefas simples, como entrega do projeto, do PA, entrega da primeira fase do meu TCC, da segunda fase, estudar livro tal, a gente vai ter cada uma dessas tarefas ali, tá? Se vocês já quiserem ir se familiarizando com a plataforma. Quando eu clico dentro de um projeto, eu entrei dentro do projeto da Daisy de interiores, tá? Cliquei na Daisy, não no Bruno, porque eu já tenho atividades já contabilizado o tempo. Gente, olha como é simples a gente olhar o projeto dessa forma. Não precisa estar na nossa cabeça, tá? Tá aqui na ferramenta, tá? Deixa a cabeça livre para projetar. Olha lá. Eu tenho 11 tarefas a fazer, 3 em andamento, 19 concluídas. Eu já consigo saber aqui, ó, mais ou menos como está o andamento desse projeto, só de bater o olho, tá? Isso aqui não são as tarefas do meu projeto. Cada redondinho desse é a pessoa que vai trabalhar nessa tarefa ou que trabalhou. Então, eu já tenho aqui a data estimada para entrega dela, porque eu já estimei, né? Tem um cronômetro, se eu já trabalhei na tarefa, eu já apareço aqui, ó, trabalhei 1 hora, então eu trabalhei 36% dessa tarefa aqui, ó. Eu estimei 100% de tempo e eu consegui entregar ela usando apenas 33% do tempo estimado, quer dizer, me deu lucro, tá? Olha aqui, eu estimei 2 horas e 20 para fazer a tarefa de digitalização. 2 horas e 20 seria meu 100%, só que eu gastei 116%, quer dizer, eu passei 16% a mais do tempo estimado. Então, estimei errado, ou não fui produtivo o suficiente. E aí você pega tarefa por tarefa e você analisa aonde você está errando.
Gastei muito mais tempo para fazer uma planta baixa. Gente, por quê? Porque faltou uma informação no briefing. Volta lá e corrige o briefing, porque senão no próximo cliente você vai errar de novo. Entenderam a importância da gestão? A importância de ter número? Se a gente não tem número, a gente não corrige as falhas, a gente não corrige os erros, a gente fica insistindo nos mesmos erros, a lucratividade não vem no final e depois a gente fica culpando o mercado, né? Então, por isso que eu falei, para arquiteto acima da média, não tem essa coisa de mercado escasso, de falta de cliente, tem mercado para todo mundo, só trabalhar direitinho, tá? Então, aqui, ó, quando a gente vem... Por que eu criei esse rótulo aqui, ó, por exemplo? Porque faz sentido para mim saber, ó, quantos estão na fase de projeto executivo, tá? Por quê? Estou percebendo que não está dando tempo, meus projetos estão tendendo a atrasar. Então, você tem 2 motivos para isso acontecer. Ou a produtividade das pessoas que estão trabalhando aí, da sua equipe, ela não está legal, e aí você vai ter que agir em cima disso, através de motivação. Se você é o líder, né? Você vai exercer sua liderança, vai motivar a tua equipe para que ela dê o seu melhor, para que ela seja produtiva, certo? Então, isso também é uma outra aula que daria, assim, várias aulas de um curso para a gente falar só sobre motivação e liderança dentro de uma empresa. Mas um outro motivo é o seguinte, minha equipe já está dando o seu 100%, já está tudo dentro do planejado, as minhas tarefas não estão atrasando, então eu preciso contratar mais gente, porque mesmo assim, né, eu estou vendo que eu não vou dar conta dos projetos. Mas eu vou contratar uma pessoa especialista em quê? Uma pessoa que seja boa em criação, que seja boa em projeto de prefeitura, que seja boa em detalhamento, que seja boa em obra. Então, você olha aqui, ó, eu já sei aqui que eu tenho, ó, 4, 5, 6 projetos na fase de executivo, nesse momento no escritório, tenho um na fase de prefeitura, então, ó, a prefeitura não é meu gargalo aqui, tá vendo? Na área de criação, na fase de criação, ó, eu não tenho nenhum, eu tenho 7 entregues, e na fase de detalhamento, eu tenho então, você vê, qual que é o meu gargalo nesse momento aqui? Projeto executivo. Então, você vai procurar um estagiário ou um arquiteto nessa área, ok? Então, tá. Outra coisa legal que existe aqui, ó, que é o mais legal, tá? Na minha opinião, pra gente que é gestor, tá? Painel. Então, eu clico aqui em painel. Olha lá que legal. Esse projeto tem a data estimada para terminar o dia 26 de janeiro. Foi estimada 200 horas para ele, isso aqui o arquiteto que fez, tá? E eu já trabalhei 102 horas. A Bárbara é a responsável, eu tenho 33 tarefas. Aqui eu tenho uma pizza, um gráfico pizza, ó, eu já fiz 57% dessas tarefas. Gente, isso é uma forma de gerar valor para o cliente. Olha, cliente, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Eu já fiz 57% das suas tarefas. Eu tenho 9% das suas tarefas em andamento, né? Ainda falta 33%, a minha previsão de término é tal data, né? E aqui ele já vai dizer aqui, ó, você cobrou X, o sugerido foi Y e o realizado foi Z. Pronto, tá? O Arquitesk já calcula isso para você. Então, vamos lá. Então, isso é uma das coisas que eu amo no Arquitesk. A qualquer momento, você pode editar detalhes do projeto, tá? Colocar os usuários que você quer que visualize esse projeto, enfim, não vou me ater a essas coisas, tá? É bastante coisa, então vou pular. Então, vamos lá. Estamos terminando. Linha do tempo, né? Por que é importante? Aqui eu visualizo, gente, é tudo forma de visualização. Vocês concordam comigo que nós somos muito visuais, né? Arquiteto, a gente quer ver tudo numa tela. Eu gostava de pegar uma tela assim e colocar post-it, sabe? A fazer, fazendo e feito, e ficar mudando os projetos de lugar. A gente é visual, tá? Então, tudo que eu vou mostrar agora são formas diferentes da gente visualizar a mesma informação, tá bom? Para você, assim, eu me adapto mais assim, ou de outro jeito. Então, eu já vejo aqui, ó, projetos com tarefas vencidas, vence em 7 dias, vence em 15 dias, vence em 30 dias. Então, quando eu entro aqui, ó, no projeto da Márcia da Silva, eu vou ver que tem uma tarefa que vence em 7 dias, ó. Ela está aqui, ó. Dentro de 7 dias, essa tarefa vai vencer. E como que eu faço a minha gestão? Toda segunda-feira eu venho, né? Abro essa linha do tempo, vejo quais são os projetos que estão mais próximos, que têm tarefas próximas de vencer, né? E atribuo, ou, por exemplo, essa tarefa, vamos supor que ela já foi feita. Da mesma forma lá em orçamentos, olha só, puxei o cartão para cá, o cronômetro já começou automático, ó, não precisa ainda play, tá rodando aqui, ó, 7, 8, tá vendo? Vai contando o tempo.
E aqui já vai ficando, ó, verdinho, amarelo, vermelho. Amarelo é que está chegando muito próximo do que você idealizou e vermelho é porque já atrasou. Bom, então isso ajuda muito as pessoas que estão trabalhando na equipe a entender se elas estão dentro do que a empresa está esperando ou dentro do que foi estipulado, tá? Com o tempo você vai percebendo se você estipulou mal, se o tempo está adequado, porque às vezes se for, por exemplo, um estagiário, alguém novo que nunca fez aquele projeto, ele vai demorar mais tempo, então você como gestor vai colocar essas variáveis. Terminei essa tarefa aqui, ó, entreguei. Só puxei para o lado, o cronômetro parou, tá vendo? E aí a próxima tarefa da semana vai ser o levantamento físico, então eu clico na tarefa, coloco a data de entrega, ó, 30 de novembro, e coloco aqui quem vai fazer, a Denise, ok? Salvo. Pronto. Então, aqui, ó, já vai aparecer uma data para essa tarefa, e quando eu venho em linha do tempo, ela já aparece, o projeto já aparece aqui que eu tenho uma tarefa que eu tenho que entregar em 7 dias. Então, fica muito simples você fazer a gestão de todos os seus projetos aqui, tá? Aí, não é cliente, é a entrega do resumo do TCC, é a entrega da matéria de PA, é a entrega é a prova de não sei o que eu tenho que estudar, fazer um resumo, também pode ser um cartão, tá vendo? Vocês podem usar para isso também. E lista de tarefas, pessoal, por último, vou finalizar aqui nessa tela. Aqui é mais uma forma de você visualizar todos os seus dados. Então, você pode filtrar por etiqueta, você pode filtrar por projeto. Eu quero olhar só o projeto do Carlos Eduardo Apartamento, como é que ele está, quem que está trabalhando, o que já foi entregue. Sabe aquela coisa do cliente? O cliente liga para você e fala assim, quando você tem um cliente só, ainda é fácil. Quando você está com 3 clientes, já começa a complicar. Porque você está com bastante coisa. Porque, gente, parece que 3 clientes é pouco, mas é muita informação de 3 clientes. Porque em um você tem que fazer digitalização, o outro já está na obra, você tem que lembrar de falar com o pedreiro, falar com o fornecedor, o outro você está em orçamento, aí você tem que ir lá na loja para escolher um revestimento, voltar, analisar, enfim, é muita coisa na nossa mente, tá? Então, por isso é importante editar tudo aqui. Você coloca aqui que você quer ver por responsável, certo? Por exemplo, eu quero saber o que eu tenho na minha lista para eu fazer. Então, eu clico aqui, ó. Então, aparece todos os projetos que estão para mim e eu quero só a fazer. Todos os projetos que estão para mim que precisam ser feitos. Ou todos que estão para mim que foram entregues. Eu quero saber o que eu já terminei, né? Pronto, olha só. Você não precisa ficar perguntando. Você entra aqui, você gestor, você já olha tudo, tá tudo aqui. E você já sabe, ó, se a tarefa foi entregue no tempo, se deu lucro, se atrasou, se você precisa fazer alguma coisa para corrigir esse atraso, certo? E você pode agrupar por pessoas, por exemplo, responsável. Eu coloco aqui que eu quero ver todos os meus projetos por responsável. Aí ele já vai carregar, e inclusive assim, ó, você pode escolher aqui, ó, sem data, estimada entre um período e outro, enfim. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Acho que ele puxou tudo aqui. Você vai, nesse campo aqui, ó, você vê aqui, ó, as tarefas que estão com a Denise, as que estão com o Bernardo, né? Eu quero ver mais aqui as que estão com a Bárbara, com a Amanda. Você pode filtrar por projeto, por cliente, por status, por data, tá bom? E em resumo, pessoal, é isso. Temos aqui, aniversário da cliente Renata, existe tarefa a vencer. Temos um mural, que é um WhatsApp interno. Eu clico aqui, consigo conversar com quem eu quiser dentro da empresa, tá? Mandar figura, enfim. A gente vai ter aqui as notícias, que é conteúdo que a gente está fazendo para os arquitetos, enfim. Deixa eu parar aqui. Já vou parar, porque senão a aula não vai terminar antes do que era para terminar, né? A gente tinha esse objetivo de parar antes das 5. Se eu não parar agora, não termina mais. É isso, pessoal. Eu acho que, assim, para quem está ainda na universidade, parece que é muita coisa, parece que é muita informação, parece que é difícil, mas eu garanto a vocês que é só, assim, se familiarizar. É porque é algo que vocês ainda não tiveram um contato, essa área de gestão. Não é um bicho de 7 cabeças. Só vai ser se você não fizer. Aí vai virar um bicho de 7 cabeças, porque aí vai estar tudo na cabeça de vocês e você não vai conseguir monitorar, gerir, corrigir os erros, entendeu? E, enfim, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Não sei se escreveram no chat aqui. Ô, Denise,
enquanto o pessoal talvez escreva alguma coisa ali, tá ouvindo, né? Tá. É só agradecer você ter vindo, tá? A Denise, eu quero fazer uma observação. Ela, assim como o Guga, assim como algumas pessoas, pelo menos eu sei da Trolley, trabalha com vocês, também foi aluna minha, tá? São excelentes profissionais, tive a oportunidade de trabalhar com vocês em mais de um projeto, espero que a gente comece logo um outro agora, se Deus quiser, tá? É muito gratificante, são pessoas capazes, não estou puxando o saco, a gente também sabe quando as pessoas têm capacidade. A Denise era uma boa aluna, ótima aluna, o Guga é excelente pessoa também, um aluno sério pra caramba. Então, a gente vê que as pessoas não só conseguem crescer profissionalmente porque elas são boas, são criativas, são capacitadas, elas também têm que ter essa qualidade de serem pessoas boas, honestas, decentes, etc. Isso ajuda muito. É tão ou mais importante que você ser apenas talentoso, tá? E eles são tudo isso, tá? Pessoal muito sério, muito capacitado. Fiquei mais ainda gratamente surpreso por essa descoberta agora que eu tive com a Denise. Denise, deixa eu fazer uma pergunta que eu não sei se eu ouvi direito. Você chegou a fazer processamento de dados? Fiz, professor, não concluí a faculdade, né? Mesmo assim. Como eu falei para vocês, eu nasci arquiteta, eu queria fazer arquitetura desde sempre, mas assim, meu pai faliu, eu estava sem dinheiro no momento, morando em Goiás, não tinha o curso de arquitetura lá, a gente não tinha essa facilidade do online que a gente tem hoje, né? E aí eu falei, bom, não vou ficar parada, né? Eu vou ficar parada para mim é algo assim, não faz parte do meu vocabulário. E aí tinha estadual de Goiás lá, tinha 2 cursos, matemática e processamento de dados. Eu olhei e falei, bom, acho que processamento de dados vai ser mais útil para mim no futuro. Mas eu nunca imaginei que eu ia chegar assim, a desenvolver uma ferramenta, né? Hoje eu tenho 2 empresas, né? Que é a Arquitetura ao Cubo e o Arquitesc, que é uma empresa de TI. Você vê, né? Deus escreve certo por linhas tortas, né? Ele sabe de tudo, ele conhece o início, o meio e o fim, não tem jeito, né? A gente às vezes acha que a gente, né, vai para um lado e de repente ele já estava preparando lá atrás, a gente aqui não entendia. Mas foi um prazer muito grande ver você com toda a sua desenvoltura. Como eu disse também numa outra aula que teve outro pessoal aqui, é muito gratificante como professor, tá? Você ver os nossos alunos empreendendo, nossos alunos tendo sucesso, trabalhando, gostando do que fazem, progredindo, isso realmente é muito gratificante. É mesmo, viu, gente? Vocês não sabem como. Um dia que alguém aqui for professor, vai saber disso aí. Uma coisa que eu achei bem interessante, alguns tópicos que você foi falando, eu fui lembrando de algumas coisas que a gente abordou aqui em sala de aula, quando você falou o arquiteto, quando está começando, tem que ter um diferencial, que pode ser por preço mais baixo, a gente abordou isso em sala, de abrir firma ou não abrir firma, a despesa, ou seja, foi legal que também no teu começo você trouxe várias coisas que a gente chegou a comentar aqui, que é o que eles vão encontrar pela frente. Você falou de gerir pessoas, a gente comentou aqui que o fator humano é o principal da nossa profissão, as pessoas, elas são a maior ferramenta, a melhor, a mais importante ferramenta dentro de um escritório de arquitetura, a capacitação delas. Então foi legal que a gente rememorou algumas coisas aqui, você falou de nicho de mercado, que tem que descobrir, a gente comentou, então legal porque realmente tudo a ver e principalmente, meus parabéns, tá? Pela ferramenta que você criou, principalmente, eu sinto que você que é a cabeça dessa coisa toda, meus parabéns. Todo mundo contribuiu aqui, todo Tenho mundo. certeza, tá? Eu sou só a porta-voz, né? Tenho certeza absoluta, mas sempre tem que ter alguém que toma à frente. Eu senti que realmente você capitaneou esse tipo de coisa. Quero agradecer pela sua presença, ter vindo aqui. Deixo aberto aos alunos, alguém que queira depois entrar em contato com eles. Você acabou de falar que você tem uma outra empresa, muito bem, e vocês podem e devem entrar em contato, que é para isso que a Denise abriu a empresa também, né, Denise? Para você ter essa interação com seus futuros clientes, parceiros, etc. e tal. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode fazer, senão eu vou dispensar a Denise, tá? A gente vai encerrar por aqui. E só, antes de concluir, muitíssimo grato pela tua presença. Obrigado a todos aí que compareceram também e que participaram. Você tem alguma coisa mais para falar, Denise? Não, é só agradecer mesmo a todo mundo que está aqui e a você, professor, reforçar a minha eterna admiração e gratidão. A gente não chega em nenhum lugar sozinho, então, assim, com certeza, se a gente
foi crescendo na profissão é porque a gente teve bons mentores, né, bons professores, pessoas que foram realmente exemplo para a gente. Eu me lembro, estudando, eu olhava vocês, eu falava assim, nossa, eu nunca vou chegar lá, né? E hoje, assim, a gente tem a oportunidade de desenvolver um trabalho junto, e agora está vindo o próximo que já estamos, né, fechados aí, nessa parceria aí, cara, é assim, indescritível, indescritível. A gratidão que tem no meu peito, sabe? Eu não tenho como verbalizar isso. Então, assim, muito obrigada. Tá? Não tem nada, não. Vocês já chegaram lá, fica tranquilo. Acha? Não, tem muito ainda para crescer e aprender ainda. Meu Deus, todo dia, todo dia. Viu, gente? Obrigado. É isso, tá? Fico à disposição. Quiserem me seguir lá no Instagram, tá? Meu Instagram é @debuenoarque. Lá, gente, só que lá é assim, é um Instagram de vida real, tá bom? É a minha vida, eu mostro o dia a dia meu dia a dia de arquiteta, eu filmo tudo, a reunião que eu tô fazendo, a obra que eu tô indo, o projeto que eu tô lá, vai atrasar, então ali é o meu dia a dia, né? Instagram do escritório Arquitetura ao Cubo, a gente tem os projetos, e no Arquitesc a gente tem também um pouco de conteúdo sobre gestão para quem quiser seguir também, tá? Obrigado. Eu que agradeço. Moçada, obrigado pela presença de todos. Não mais tendo, simplesmente novamente agradecendo a Denise. Obrigado a todos. Tchau. Tchau, Denise. Também. Tchau, gente. Obrigada. A gente se vê por aí, moçada. Até a próxima, então. Denise, até mais, se Deus quiser. Um grande abraço a todos, tá?